2024 acabou e no ano passado, no ano retrasado, agora, na reta final de 2023, eu gravei um vídeo dizendo eu quero viver 2023 mais vezes. Beleza, quero viver 2023, 2022 até mesmo, só com um título também mais vezes. Mas o papo aqui não é necessariamente sobre viver 2025, viver do passado. O papo aqui é o que a gente pode esperar para o futuro do Fluminense, especificamente dentro desse ano. Enfim, eu acho que esse é um ano bem que a gente vai terminar bem diferente do que a gente está começando. E não é no sentido de 2024, que a gente começa com uma expectativa alta e termina com uma expectativa baixa. É num sentido de que estruturalmente a gente vai ter muitas diferenças nesse ano. Se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, tá? Sou jornalista, sou tricolor. E hoje é 1º de janeiro, eu tô gravando esse vídeo um pouquinho mais reflexivo, amanhã a gente volta com as notícias. Mas só para de repente o Gabriel do dia 31 de dezembro reagir a esse vídeo aqui e ver se eu acertei em algumas coisas que eu acho que a gente precisa se preocupar nesse ano de 2025, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora para essa jornada do sétimo ano aqui do Raiz Tricolor. A primeira coisa que eu acho que todo mundo está se perguntando agora, nesse período de montagem de elenco, e lembrando, né, o Fluminense só anunciou 4 reforços até agora, 4 contratações, né? Já muitos jogadores negociaram, ainda faltam algumas contratações, lateral esquerdo é certeza que vem, possivelmente vem um centroavante também, talvez mais um jogador de meio de campo, deve vir mais um volante um pouco mais defensivo, né? Então tem algumas possibilidades ainda do mercado, mas há um recado claro em relação a mercado, de diferença em relação aos mercados dos últimos anos que o Fluminense praticou. Primeiro é de não ter 1 milhão de contratações. Isso já vinha sendo diferente. E nesse ano acho que o Fluminense não terá uma política de 1 milhão de contratações. Até teve, nos últimos anos, uma chegada de 10, 11 jogadores. Salvo lá atrás, o Fluminense do Mário Bittencourt faz uma quantidade grande de contratações. Não dispensa muitos jogadores, mas dá para perceber que à medida que foi passando o tempo de 2022 até 2024, o elenco do Fluminense foi dando uma inchada na quantidade de jogadores. E aí, enfim, a volta do Sub-23 deixa isso um pouquinho mais evidente, com algumas peças que estavam por lá, tipo Vitor Hugo, João Neto, Felipe Andrade, jogadores que já têm 22, 23 anos e que não têm chance no profissional. Por quê? Porque o elenco está um pouco inchado. E aí eles não têm chance porque não são melhores do que os que estavam no elenco, mas também não têm chance porque o elenco tem uma quantidade maior de pessoas. Então acho que o número de contratações esse ano não vai ser tão grande. Porém, o gasto está sendo alto. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai precisar analisar muito nessa temporada. Creio que financeiramente seja o ano mais importante do Fluminense dos últimos anos. Na verdade, para mim, isso era 2024, com os contratos de TV assinados. Mas o ano de 2025, toda a fala sobre SAF e todas as diferenças do campeonato brasileiro na sua forma de venda, né, da Liga Forte União, enfim, a gente não sabe se vai assinar com o Premier mesmo, tá se especulando que sim, fechou com a Globo os últimos jogos da Liga Forte União, e aí você teria Prime Video, Record, YouTube e Premier, né, seria o presidente do América Mineiro, até deu uma entrevista essa semana falando que, ex-presidente na verdade, né, da SAF do América Mineiro, falando que pode esperar que vai ser sensacional, vai ser um contrato muito maior do que a Libra e etc. Então assim, é um ano que financeiramente a gente vai precisar debater bastante. Acho que esse ano vai ser bastante debatida a área financeira do Fluminense, e isso sem falar numa SAF. O ano de 2024 ele deixa algumas cicatrizes na gente, que a gente pode ter um olhar até equivocado sobre SAF. A SAF não é a salvação de todos os problemas do Fluminense. A SAF não é um remédio indolor. A SAF não é uma mágica. A SAF é uma fórmula de que o Fluminense tenha mais dinheiro. É basicamente isso. E ela tem os seus prós e os seus contras. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falei os prós e os contras. Quando lá atrás eu achava que o Fluminense não precisava correr por esse caminho, eu ainda assim falava os prós,
mesmo a minha opinião sendo naquela época de que o Fluminense não precisava em 2022 se tornar SAF e vender a SAF do Fluminense. E mesmo em 2024, quando eu já acho que sim, está na hora do Fluminense se tornar SAF, está na hora do Fluminense passar esse controle para alguma empresa e etc., eu sempre falo os contras também, os problemas que pode ter. E neste momento, olhando para 2025, o meu maior medo é que essa SAF seja apressada pelo que aconteceu em 2024. A gente tem aqui no Rio de Janeiro dois exemplos, um exemplo muito bom de o que a pressa pode fazer numa venda de SAF, que é o Vasco. Se apressou, comemorou que estava vendendo bem melhor do que o Botafogo, porque era mais dinheiro, porque estava vendendo menor percentual, podia vender mais percentual depois, etc. E, bem, os documentos da 777 só vinham a público através de alguma apuração, tava todo mundo empolgadíssimo, que o Vasco virou playboy, que agora tem dinheiro, etc, etc, etc. Não tinha transparência dentro do contrato, porque contratos entre empresas não tem transparência, não precisa ter transparência, contrato de clube associativo é que necessita de ter a transparência. E... bem, o fato é que os vascaínos que tiveram um olhar um pouquinho mais críticos e falavam, gente, a 777 tá devendo, a 777 tem problemas financeiros, gente, a 777 vai quebrar, a 777 vai ferrar o Vasco. Eram tratados como, você então quer o modelo associativo, você é da turma que não quer largar o osso, então você quer o passado, o futuro é esse. E, como eu falei, o Vasco é um ótimo exemplo de como a pressa foi inimiga da perfeição, tanto que a 777 quebrou, o Vasco quase foi a leilão, e o clube voltou para as mãos de um presidente do clube associativo e tá sem dinheiro, tomando baile até do Fluminense. E a gente tem na verdade a gente tem um bom exemplo no Rio de Janeiro de uma SAF que obteve sucesso dentro de campo, que é a do Botafogo. Eu ia falar de dois exemplos, porque o Flamengo também é um sucesso financeiro, mas é um sucesso por outro caminho, né? O Flamengo não é SAF, o Flamengo tem a torcida grande e conseguiu, num trabalho profissional, formalizar dinheiro dentro dessa torcida que eles têm. Mas o Botafogo é um bom exemplo. O Botafogo é perfeito? Não, meu amigo, não. O Botafogo tá doando, entre aspas, agora jogadores pro Lyon, porque o Lyon não pode contratar. O Textor faz se você pegar o balanço do Botafogo, você vê uma série de empréstimos que o Botafogo empresta pro Crystal Palace, o Crystal Palace empresta pro Lyon, aí o Lyon empresta pro Botafogo. É uma confusão, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui diretamente. Mas o fato é que não tem nem como comparar Botafogo com Vasco. Então, o Botafogo passou um longo processo, era um saco ver um monte de notícia que só o botafoguense entendia. De a votação da proposta vinculante da SAF que chegou e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E essa discussão foi feita com calma, mesmo que o Botafogo estivesse desesperado. E aí o meu medo é que a torcida do Fluminense entre por um caminho no modo Vasco, da pressa desesperada, porque o ano de 2024 nosso foi horroroso e o do Botafogo foi espetacular. E o Botafogo é SAF e o Fluminense não. Então, eu sei que tem muita gente falando isso, mas é algum assunto que eu vou debater aqui o ano inteiro, tá? Assunto financeiro, você sabe, já tem 7 anos do canal. Lá no primeiro ano de Raiz Tricolor, um dos vídeos que eu gravei, que deu bastante audiência na época, foi explicando as cotas de TV e as mudanças no contrato de 2019 a 2023, 24 na verdade, todos os problemas que iriam acontecer naquele contrato, com os times que caíssem para a Série B e etc. Então eu já falo desse assunto há muito tempo, eu pesquiso desse assunto há muito tempo, eu já consumo conteúdo desse assunto há muito tempo. Então é uma coisa que eu vou continuar falando. E, na verdade, se você pegar pra ver esse vídeo lá de 2018, acho que é porque o Fluminense não pode cair, alguma coisa assim, eu narro tudo o que aconteceu com o Vasco e Cruzeiro, basicamente. Principalmente o Cruzeiro. Caiu, não tinha mais cláusula para quedas, era um problemaço na Série B, confusão, e ficou na Série B um tempão. Então, é um assunto que, de fato, eu abordo bastante, vou continuar abordando, vou continuar falando de SAF, vou continuar dando a minha opinião, livre e independente, como eu sempre dei. Tá, só pra deixar claro. Outra coisa que esse ano de 2025 nos reserva é o Super Mundial, né? Como é que tá a tua expectativa pro Super Mundial? Porque eu acho que, assim,
a gente ignorou muito o assunto Super Mundial nesse ano, por conta da nossa crise de rebaixamento e etc. E agora que, pô, a gente já teve o detox do rebaixamento, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sério desse torneio. É um torneio que, pô, vai ser legal pra cacete. Pô, é maneiro pra caraca, cara. E não é só maneiro tá lá, não. É maneiro porque vai parar tudo e você vai ter 3, 4 jogos por dia pra assistir do nada. No estilo Copa do Mundo. O pior jogo de Copa do Mundo é melhor do que qualquer outro jogo, pô. O Irã e Nigéria da Copa de 2014, que foi horroroso, em Curitiba, 0-0, eu lembro. Porque eu parei pra assistir porque era Copa. E essa vai ser nessa mesma pegada, né? Vai estar rolando e o Sanhundé e Borussia Dortmund, você vai estar parando pra ver, pô. Boca, Al Hilal e Real Madrid, o Boca Juniors, agora eu não lembro quem tá no grupo, mas enfim, Botafogo e PSG, vai ser muito legal. E a gente tá numa condição onde, independente da fase que a gente tiver, independente da forma que estiver, o Fluminense tem a obrigação de passar de fase. O Fluminense não tá indo à brinca nesse Super Mundial. Isso é a visão que eu tenho aqui na virada do ano. O Fluminense está indo pra quê? Pra passar de fase. Resultados óbvios. É ganhado e o Sanhundé, que eu acredito ser o mais fraco do grupo, pela tradição futebolística, única e exclusivamente, não conheço os elencos, ganhar do Mamelodi, e aí contra o Borussia, meu amigo, o resultado óbvio é perder. Mas aí foi a fazer a graça, aí é o curtir, entendeu? Aí é o curtir a parada, não é nessa ordem os jogos, né? Mas você entendeu ali dos adversários. E aí vai para as oitavas de final, provavelmente vem uma Inter de Milão, se a gente passar em segundo, e aí, mais uma vez, é curtir um jogo contra a Inter de Milão. Tem condições de ganhar? Tempo. Sempre tem. Futebol é uma loucura. Eu dei esse exemplo pra cacete aqui agora na final do ano, mas vale relembrar. O River Plate ganhou o Santa Fé sem reserva, tava todo mundo com Covid, um volante no gol desde o primeiro minuto. Pô. Rolou a bola, o River Plate um volante no gol. Passou 10 minutos, tava 2-0 River Plate. Porque futebol é uma loucura, pô. Então a gente pode, mas o mata-mata a gente pode talvez estar indo à brinca. Está indo pela, pô, agora é hora de curtir o futebol e beleza. Mas na fase de grupos o Fluminense tem uma obrigação. E, assim, é um mundial, cara, é uma parada que só vai ter daqui a 4 anos. Se tiver, tá? Vamos ver, eu acho que vai ser até um sucesso. Acho que quando chegar vai ser um sucesso no Brasil pra cacete. Quero ver como vai ser na Europa, né? Acho que isso vai ditar se vai rolar o de 29, provavelmente na Arábia Saudita ou não. Mas, então, assim, eu tô de olho, porque provavelmente vai ser, pra mim, um sucesso, sim, esse torneio. Acho que a gente vai acabar tendo no final entre 2 grandes europeus, um Real e Bayern, e vai chamar a atenção, final do Super Mundial e tal, e vai ser uma parada que só vai ter daqui a 4 anos, e que, convenhamos, nós não sabemos se a gente vai estar lá. A gente já largou atrás, sabe? Se você considerar que a gente é uma... Não vou falar que a gente é uma Ferrari, né? Mas a gente é uma Mercedes, vai lá, né? Pra quem tá acompanhando Fórmula 1 agora. A gente pode até vencer, mas a gente nunca é favorito em nenhuma corrida aí em 2024, foi assim. A gente já largou atrás, a gente não joga Libertadores 25. E pra 29 vai contar Libertadores 25, 26, 27 e 28, o tal do ranking. E se considerar que só vão 2 por país, e se o Brasil tiver 2 campeões, não vai ninguém pelo ranking, a gente tem que voltar a ser campeão da Libertadores pra estar lá nos 2029. E aí, assim, por mais que eu queira, por mais que eu torça, eu sei que o Fluminense, hoje, o meu olhar é que o Fluminense não é favorito pra ser campeão da Libertadores nos próximos 4 anos. A gente tá numa era de super dinheiros. Pode virar SAF, ser campeão e etc. Mas o olhar de hoje, da virada de ano, não é. Então a gente tem que curtir esse Super Mundial, cara. Olhando pra dentro do ano, entender essa Sul-Americana. A Sul-Americana é um torneio muito traiçoeiro, diria eu, porque ela se apresenta como um torneio fácil. Você olha os classificados e você fala, que torneiozinho de meia tigela, o nível dos times muito baixo, você olha ali, vê meia dúzia de times ali que você respeita minimamente, etc. Só que ainda vem time da Libertadores, vai cair time dos 8 terceiros colocados da fase de grupos, e numa dessa o Atlético Paranaense se complicou. Numa Sul-Americana, por exemplo, que tinha ganhado os 4 jogos na fase de grupos, depois perdeu pro Raio Zuliano e pro Sportivo Ameliano, um venezuelano e um paraguaio. E foi para um playoff quase ser eliminado. Então, é um torneio que eu quero conquistar. Eu acredito que seja, meio bizarro isso que eu vou falar, dos 5 torneios que a gente vai jogar no ano, seja o torneio com a maior probabilidade do Fluminense ser campeão nesse ano. Porque é o que existe um desejo, né? Óbvio, existe um desejo maior de ganhar o Super Mundial, né? Mas a proporção entre desejo
e dificuldade é a que mais se bate. Porque o Carioca existe um desejo, ou menos desejado, mas existe um desejo, mas você tem a dificuldade de ter um Flamengo e um Botafogo nesse momento, que são dois times que estão acima da gente nas forças. Então a gente teria que vencer esses dois times. Não tem nenhum time na Sul-Americana com a força que Flamengo e Botafogo tiveram em 2024. Copa do Brasil, Brasileirão, são times também muito endinheirados. Super Mundial não preciso nem falar nada. E o Carioca, apesar de ter um pouco mais de facilidade, tem os dois adversários e tem um desejo um pouco menor. Então acho que a Sul-Americana, eu tenho uma expectativa legal, cara, nessa Sul-Americana. Acho que até o elenco que o Fluminense está montando, provavelmente usando as 8, 9 potes ali de sul-americanos aqui no Brasil, isso ajuda um pouco também. É ano de eleição, né? É ano de eleição, eu vou terminar falando sobre isso. Eu não sei o quanto o SAF vai ser utilizado na eleição, eu não sei o tamanho que vai ter essa eleição, caso a gente vire SAF. Provavelmente vem o Matheus Montenegro como candidato do Mário, eu não sei quem é hoje uma oposição forte contra o Mário Bittencourt. Já vi movimentos do Rafael Rolim, que foi candidato no último ano, alguns movimentos que indicam ali talvez uma participação de novo nessa. Já vi alguns movimentos do Alexei Dantas, também já foi da gestão do Mário lá no iniciozinho, e também já comecei a saber que ele deve vir candidato, Ademar Arraes, enfim. Mas confesso que, na minha análise, tá? Ainda nenhum nome que seja minimamente capaz de disputar, e não é com o Mário Bittencourt, não. É com o candidato indicado por ele, já que ele não pode se candidatar mais. Acho que não dá mais tempo, inclusive, tá? Lembrando, né, quando eu faço análise de política do Fluminense, eu lá no início dos 2 primeiros anos eu me furtei de falar disso, depois eu percebi que não tem como eu falar da contratação se eu não analisar quem fez a contratação, né? Mas eu nunca falo de torcida aqui, tá? Se tem uma coisa que eu odeio, a gente que é baba-ovo de político. Isso me quebra muito. Mas que eu acho que não faz sentido. A não ser que você queira um cargo, isso não faz o menor sentido. Se você quer um cargo, beleza, é uma decisão tua ser baba-ovo de político, mas se você não... Né? Enfim. Então é mais uma análise. Eu não consigo ver alguém hoje para ganhar o Mário Bittencourt, não. Acho que os 6 anos, né, não vi o último ainda dele, porque eu tô gravando no início do último ano de gestão dele. É uma gestão que dá para ser considerada boa, tem muitos problemas, mas tem muitos acertos também. Acho que a melhor forma de se olhar para a gestão Mário Bittencourt, né, a melhor forma de você engrandecer a gestão dele é você olhar o que era antes, só que o que era antes era ridículo. O Fluminense estava há anos sem terminar na primeira parte da tabela. Era uma gestão tão ruim que uma gestão normal já seria melhor. E a gestão Mário tem os seus acertos, tem os seus erros que são vendidos como acertos, tem as suas coisas que a gente não tem muito conhecimento porque a gente está do lado de fora. Mas vai ficar marcado, obviamente, pela volta, pela conquista da Libertadores, não tem como. E ele escapa do rebaixamento, que poderia ser a maior mancha na carreira dele. Não sei se virando o SAF já aparentou que ele quer ser o CEO, na minha pergunta lá na coletiva. Ele deixa isso bem claro, que ele se acha capacitado, ele quer. Não acho que seja uma boa, falando moralmente, eticamente. Mas não sei se é tão ruim pensando na prática, se for um mandato ali de transição de 2, 3 anos, para que não chegue alguém como a 777 chegou, pagando 2 milhões e jogador que valia 100 mil. Mas isso aí passa muito também por como tá vendendo, né? Se você vende muito bem a SAF, você consegue ter uma certeza de que quem tá chegando vai profissionalizar a parada e não tratar como maluquice. Enfim, quero ver esse último ano. Falei aqui das coisas boas de gestões, mas acho que os piores anos, as piores formas do Mário Bittencourt são justamente na comunicação, sob o comando do Ronaldo França. Acho que isso, apesar das melhorias feitas na comunicação, se perde muito. O Ronaldo França é alguém que não tem o mínimo conhecimento de futebol. Se você trocar ideia 2 minutos com ele não sabe nome de jogador, não sabe nada disso. E falta esse tato com a torcida. Não é um torcedor de arquibancada, não é nada disso. Era alguém no mercado de jornalismo mesmo. Enfim, então isso quebra a conexão do torcedor por várias vezes. E aí, época de eleição, entra uma paranoia que faz com que se perca completamente. Desde, por exemplo, as promessas malucas. Cadê Laranjeiras, né? A reforma de Laranjeiras vai aparecer esse ano. Vai ter lá reta de escavadeira, vai ter caminhão, vai começar a ter obra lá, porque é ano de eleição. E infelizmente essas práticas acabam sendo muito comuns, né? O voto online, né? O medo do voto online. Falava-se muito lá, não, Mário, eu tenho medo, porque pô, a pessoa pode ter robô
e colocar um monte de voto pro outro candidato no voto online. Aí a gente descobre agora, nesse último final de semana, que tem um funcionário, o Pedro Rangel, que era do Saudações Tricolores, trabalha no Fluminense há alguns anos, que tinha um perfil no Twitter com o telefone dele, que ele recebeu o SMS e fez o cadastro, com o linguajar dele, que curtia as coisas do site dele, que ele é dono, que ficava batendo em jornalista na rede social, um perfil fake. Pediu minha demissão 4, 5 vezes lá do GE. Globo, de uma maneira até meio ridícula. Não sei se era por inveja, sei lá. E, tipo assim, descobre que tinha um monte de robôs, anunciam a contratação do Paulo Baia, e vem 10 robôs que foram criados em 2022, no ano de eleição, só para poder ficar elogiando a gestão Mário. Então, assim, são práticas, como eu falei lá atrás, a oposição, você tem dois olhares, assim, né, sobre esse 2025. A gestão Mário parece o Dick Vigarista. Por várias vezes o Dick Vigarista pegava um atalho, estava em primeiro, e aí ele parava, eles vão se lembrar do desenho, né? Se escondia para montar uma armadilha para poder ferrar todo mundo e ele chegar em primeiro. Era só ele ter continuado, ele não precisava fazer armadilha. E a gestão Mário parece ter muito disso. Consegue estar na frente, consegue estar de boa, tá tudo certo, e para montar bot para elogiar uma contratação. E do outro lado também, a oposição, mesmo vendo isso tudo, não ganha corrida. Então é uma situação que me preocupa muito, esse futuro do Fluminense associativo. Por outro lado, né, tem a situação da SAF, que pode ser a salvação, mas que tem que ser muito bem estudada. Enfim, só uma análise do Fluminense 2024 para 2025, para a gente ver expectativas do ano. Tô gostando das contratações até agora, acho que tem um perfil legal. E por último, só sobre o Mano Menezes, né? O Mano Menezes termina o ano. Acho que o Mano Menezes é um treinador que tá frágil no elenco, no comando, tá? Internamente não. Mas é um treinador que ele não tá muito... Ele não tem muitos cabos de aço segurando ele no cargo, não. E aí o meu medo é que qualquer fatalidade na sequência destrói o trabalho, e a gente tá montando um elenco baseado no que o Mano Menezes falou que ele pensa, que é um time que estava desequilibrado na idade, muita gente jovem, muita gente velha, e precisava de gente de meia idade, e aí esse é o pensamento dele. A gente monta o elenco baseado no pensamento dele, como a gente montou o elenco baseado no pensamento do Abel, como a gente montou o elenco baseado no pensamento do Diniz, e aí depois, se acontece alguma coisa e o Mano Menezes sai, a gente vai ter que buscar o quê? Um outro Mano Menezes? Não existe um outro Mano Menezes, vai existir alguém parecido. Então o trabalho acaba ficando meio desnorteado, também tem a preocupação. Mas também tem a preocupação do que o Mano Menezes vai ter para apresentar esse ano, né? A piada do 1-0 valeu muito a pena quando a gente estava saindo do Z4, quando a gente estava animado, porque estava vencendo os jogos que a gente não vencia há 3, 4 meses. Mas e aí? Isso vai ser suficiente esse ano? Uma hora todo mundo descobre a maneira como você joga, uma hora todo mundo descobre as suas armas, e aí você tem que ser inventivo. Vamos ver como é que vai ser esse ano, tá? Coloca aqui embaixo suas projeções para 2025, suas expectativas, suas preocupações. Só falei um pouco aqui do que me preocupa e do que me anima para o ano de 2025. Em suma, é isso esse vídeo, tá? Tamo junto, até a próxima. Obrigado pelo seu tempo, tá? Durante todo 2024, durante todos esses últimos 6 anos. Eu sou muito feliz com o que eu faço, sou muito realizado, eu agradeço muito a Deus com o que eu faço, porque um dia em 2017, eu lembro que eu orei a Deus pedindo para que as pessoas, o que eu falasse fosse relevante, as pessoas me ouvissem quando eu falasse. E vocês estão aí. Então, isso é a realização de um sonho e também uma realização dada por Deus. Então, eu agradeço muito, tá? Tamo junto, até a próxima. Valeu.